Você sabe que eu não conheço uma pessoa que entrou num processo de autoconhecimento porque acordou um dia e decidiu, vou me conhecer mais. Geralmente ela estava passando por alguma experiência pesada, algum trauma que veio à tona e se viu tão sem saída, tão sem sentido, que o único caminho que ela encontrou foi começar a olhar para dentro. Seria talvez a única saída, se questionar, se conhecer. Geralmente é assim que as pessoas caem nesse processo de autoconhecimento. Oi, eu sou a Sara, sou psicóloga e hoje a gente vai falar do tão falado autoconhecimento. Esse termo aí que tem surgido com mais frequência, tem sido difundido por conta das redes sociais, desse espaço aqui do YouTube. Eu decidi, para a gente poder se aprofundar nessa temática, dividir esse vídeo em 3 partes, baseando em 3 perguntas-chave. O que é o autoconhecimento? Para que serve o autoconhecimento? E como desenvolvê-lo? São perguntas bem básicas, mas é assim que a gente aprende, um passinho de tartaruga por vez. Então bora, não vamos perder tempo. Primeira pergunta: o que é o autoconhecimento? Você já teve a curiosidade de jogar no Google? Se não, eu trouxe para você o que está lá escrito assim que a gente pesquisa essa pergunta. Vou ler aqui na minha colinha. Autoconhecimento é o processo contínuo de investigação e compreensão profunda sobre si mesmo, envolvendo emoções, padrões de comportamento, valores, forças e fraquezas. E no resumir, autoconhecimento realmente significa isso. E embora esse termo autoconhecimento derive do conhece-te a ti mesmo, que é do oráculo de Delfos, que foi uma religião, um centro religioso da antiga Grécia, onde se partiam muitas ideias e ideias que a gente vê perpetuar até hoje. Mas a prática do autoconhecimento, ela remonta já da antiguidade. Em todas as civilizações, essa habilidade ela era desenvolvida, desde o Antigo Egito até o Oriente, até os povos africanos, os povos originários da América, enfim, todas partiam dessa busca. E em cada uma dessas civilizações, essa prática ela era exercida para o aprimoramento daquela civilização, para o aprimoramento social do grupo, daquela comunidade. E o curioso é que na maioria delas, o autoconhecimento partia de um lugar místico, metafísico. Era uma ponte em que as civilizações tinham de poder se conectar com as suas espiritualidades, com a sua forma de divino. A nossa influência do autoconhecimento, como entendemos hoje, vem da cultura greco-romana, que foi a base ali da filosofia europeia. E por conta, dos desbravamentos aí, das explorações marítimas e das colônias que foram criadas nessas civilizações que foram exploradas, a nossa cultura, ela recebeu muito essa influência europeia. E muitos dos conceitos que a gente tem hoje vêm dessa filosofia clássica, greco-romana. E o viés dela, em específico, é a racionalidade. É prezar pela lógica, pela razão e pelo questionamento crítico. Então hoje a nossa principal forma de buscar por esse autoconhecimento é partindo desses princípios. E não que seja o único, já adianto aqui, não é. E talvez isso caiba até num próximo vídeo. Mas vamos nos ater a olhar hoje para essa influência justamente por ser a que estamos mais familiarizados. E guardem esse ponto do questionamento socrático, que é uma dessas construções da filosofia greco-romana e que hoje nós temos muita influência. Porque a partir desse método, a psicologia ela foi muito fundamentada na sua estrutura técnica, na sua forma de poder buscar pelo seu desenvolvimento científico, inclusive. Mas a gente não vai se aprofundar nisso agora. Por quê? Vamos voltar lá na terceira pergunta. Como desenvolver o autoconhecimento? Então, guarda essa informação aí e logo mais à frente voltamos nesse assunto. Então agora vamos para a segunda pergunta. Para que serve o autoconhecimento? Deu para entender que autoconhecimento é uma habilidade? A partir dessa introdução aí que eu trouxe, que outros povos, outras civilizações usam dessa habilidade para contatos místicos, para uma filosofia diferente dessa que a gente entende hoje.
baseada na razão e na lógica? Vou trazer um exemplo para clarear. Ler e escrever são habilidades. Existem aquelas pessoas que têm facilidade, existem aquelas pessoas que têm dificuldade, que vão demorar mais, e tem aquelas até que não aprendem, que não foram alfabetizadas. E aí, continuando nesse exemplo, imagina que o senhor João, lá do interior da roça, tinha acesso só à televisão, trabalhou com a lavoura a vida inteira, ele não foi alfabetizado, mas ele via nos filmes aqueles empresários de terno e gravata trabalhando em escritórios muito chiques, multinacionais, e o sonho dele era se tornar aquilo. E aí um dia ele recebe a oportunidade de poder ir trabalhar no escritório. Só que para isso ele precisaria ler e escrever. Por quê? Porque ele precisar dessas habilidades para poder interpretar as informações, fazer as funções ali, que era necessário para o trabalho, e inclusive ter que enviar relatórios por e-mail. Então, além dele ter que saber escrever, além dele ter que desenvolver essas habilidades para assumir esse cargo, ele dependeria delas para poder alçar novos voos, alçar novos conhecimentos ainda mais profundos ali dentro daquela empresa. E quem sabe ganhar uma promoção, ter até uma mudança de vida significativa, porque quando a gente para pensar, vivemos a partir de sistemas. Então, o nosso trabalho afeta a nossa vida pessoal, nossos relacionamentos afetam o todo, porque uma coisa está ligada à outra. Então, o ato dele desenvolver essas habilidades de ler e escrever poderiam transformar a vida dele como um todo. Então, o autoconhecimento seria um paralelo a saber ler e escrever, porque ele se trata de aprendermos a ler a nós mesmos, a conseguirmos interpretar os pensamentos, a observarmos o que sentimos, a saber nomear, a compreender como a gente reage às circunstâncias, como somos afetados pelos traumas, pelas vivências que tivemos na nossa história, o que estamos criando na nossa mente, essas historinhas, sabe? Que muitas vezes contamos para nós mesmos para justificar algo, o que a gente está evitando reconhecer, as nossas falhas. Tudo isso parte do autoconhecimento e que, consequentemente, vai afetar o modo como lidamos com todas as áreas da nossa vida e com as pessoas ao nosso redor. Então, o autoconhecimento afeta os nossos relacionamentos, a nossa autoestima, nosso desenvolvimento profissional, a nossa vida particular e a como reagimos e gerenciamos as crises que passaremos na vida. Porque se eu não busco por esse desenvolvimento, as minhas atitudes vão partir de um comportamento automático. Mas esse comportamento automático ele foi construído em algum momento. E geralmente essa construção é a nossa historicidade, desde a infância, adolescência, as relações, as experiências. Então, às vezes a gente assume um comportamento acreditando ser o certo, quando na verdade a gente nem pensou sobre aquela atitude que teve. E é como se reagíssemos automaticamente de uma forma selvagem, como um animal faz na savana para poder sobreviver. Só que a nossa diferença é que nós temos a capacidade de pensar sobre a nossa consciência, de pensar sobre a atitude que a gente toma, sobre as circunstâncias. E para que essas atitudes sejam coerentes, sejam assertivas, estimulem aqueles valores que a gente admira, precisamos pensar nelas, precisamos construir um repertório de informações sobre elas dentro de nós para conseguirmos agir a partir delas. Isso só ocorre quando a gente para se questionar, quando a gente para se reconhecer. E, gente, abrindo um parênteses aqui, desenvolver autoconhecimento é tão importante para a gente dar conta de morar na nossa cabeça. Porque a gente vai ficar na nossa própria companhia aí até o último dia nesse planeta. Imagina você morar na sua cabecinha que pensa, que sente, que absorve informação, enfim, vários processos aí, memória, e não conseguir ter clareza sobre nada disso. É uma loucura sem fim. Já estive desse lado, não recomendo.
Agora que a gente entendeu o que é o autoconhecimento, para que serve, vem a pergunta que eu acredito que todo mundo quer que eu responda. Como desenvolver? Terapia. Eu poderia dizer que é brincadeira, mas o nosso trabalho enquanto psicólogos clínicos é justamente te ajudar a construir repertórios sobre você mesmo, a partir das perguntas que a gente te faz. Mas, sim, esse não é o único caminho. Sendo direta e definindo como um primeiro passo, eu te diria: comece a se questionar. Mas questiona de verdade, porque uma coisa que a gente vai percebendo com o processo é que a maior parte do que a gente reconhece como eu, na verdade, não fomos nós mesmos que escolhemos ser. É o que a gente foi aprendendo, é o que a gente foi absorvendo, repetindo. Então, antes de adentrarmos conscientemente nesse processo, o modo como estamos respondendo à vida, como estamos vivenciando as nossas relações e reagindo nas circunstâncias é um embolado de tudo isso que nos aconteceu, nos atravessou na história da nossa vida. E talvez é muito mais uma resposta que alguém próximo a você teria do que aquela que você realmente gostaria de ter. Mas até para você se dar conta disso, é fundamental começar esses questionamentos. E é doido pensar nisso. É doido até falar nisso porque muitas vezes a gente nem tem lembrança das experiências, mas elas foram tão significativas para o nosso corpo, para a nossa psique, para a nossa construção psicológica, que foram capazes de moldar o modo como a gente reage, o modo como a gente enxerga a vida. E isso depende de uma abertura muito significativa da gente com o nosso próprio processo, sabe? Porque é exatamente quando começamos a identificar esses padrões, e que geralmente tendem a se repetir em relações, em contextos diferentes, é que finalmente podemos dizer que começamos o processo de autoconhecimento. Mas vale ressaltar que só identificar os padrões não é suficiente para nenhum tipo de mudança. O reconhecimento dos padrões mais os questionamentos é que de fato te dão o poder de começar a olhar para suas escolhas. Quer um exemplo? Quando eu começo a fazer os seguintes questionamentos, eu tô saindo do auto-julgamento, daquelas dúvidas que me culpam, que geram algum tipo de pressão que eu estou me colocando, para uma posição mais de questionadora, de observadora sobre o fato. Porque eu sempre me coloco nessas situações. O que me leva a me sentir dessa forma com essa pessoa? Será que essa reação que eu tô tendo sobre isso é por conta desse fato? Ou ela tá carregada de alguma experiência passada que eu tive que me lembra essa sensação ou até essa experiência que eu tô vivendo agora? Será que esse jeito que eu reagi é realmente como eu queria ter feito? Ou foi um jeito que eu encontrei de poder sobreviver na minha vida? De não ser machucada pelas pessoas? Por que eu preciso aceitar isso que estão fazendo comigo? Percebe que esses questionamentos, eles te levam a uma dúvida que gera um desconforto, porque a resposta ela não é fácil de acessar, e que vai ser necessário uma investigação da sua história, uma investigação dos seus sentimentos para a elaboração de uma resposta. É assim que a gente sai do piloto automático e começa a tomar consciência da nossa vida, das nossas escolhas. E aprender a fazer essas perguntas é com a prática, é com o tempo. Porque o nosso piloto automático é justamente a gente se avaliar, se julgar antes de ter um questionamento justo, um questionamento racional para nós, para com a gente mesmo. E eu sei que parece tentador essa ideia que nos venderam que o autoconhecimento é capaz de mudar a nossa vida. É verdade, é sim. Só que para isso acontecer é necessário muita abertura a essas elaborações e a própria dúvida, a própria incerteza de não conseguir chegar às respostas tão rápido. Porque justamente vai exigir um processo, vai exigir
tempo para que você consiga perceber os seus padrões, para que você consiga fazer aquelas perguntas que não vão te gerar esse auto-julgamento, mas a autoanálise, a autoconsciência. E tem um ponto fundamental que eu sempre falo com os meus pacientes. O processo de autoconhecimento não é linear. Você não começa do ponto X e você vai chegar lá no ponto Z, no ponto Y. Enquanto você está vivendo o X, você vai precisar voltar no ponto A, você vai precisar voltar na sua história, em experiências dolorosas, necessidades não atendidas, para que você consiga sustentar a construção de um futuro diferente, para que você identifique o que não faz mais sentido para você, um comportamento que não diz, não passa aquilo que você verdadeiramente quer expressar para o mundo. E, inclusive, tem até comportamentos que te sustentam, que em algum momento fizeram sentido e você acredita ser válido sustentar, porque se tornou parte da sua personalidade ou dos seus valores. E então você tem como primordial. Mas como reconhecer aquilo que te sustenta, aquilo que faz sentido, que talvez atenda a uma necessidade, se você não tem a clareza desses comportamentos que você vai tendo na vida, no mundo e principalmente consigo mesmo. Então talvez esse seja o segredo do processo de autoconhecimento. Para além de você identificar os seus padrões, é você dar conta de sustentar uma vida coerente para você. Uma vida que talvez vá em direção oposta àquilo que você aprendeu como certo, como ideal. E seja capaz de ter segurança interna o suficiente para ir em busca daquilo que você realmente quer, de quem você realmente quer se tornar. Não é fácil, porque é muitas vezes como você nadar contra uma corrente, contra tudo que você acreditou um dia como o certo. E outra coisa, você também vai se dar conta que não é flor que se cheire, que tem muita coisa que precisa ser revisada, que tem muitos mecanismos de defesa que você acabou desenvolvendo e que, além de serem disfuncionais, também prejudicam o mundo próximo. E vocês sabem que muita gente para aí, quando começam a se deparar com o que o Jung chamou de sombras, com aquela parte que é difícil da gente aceitar em nós mesmos, justamente porque desfaz esse ideal de bondade ou esse ideal que a gente cria a nosso próprio respeito. E é babado quando a gente começa a acessar essa verdade também. Dói. E é aqui que muita gente desiste, porque vai exigir um nível de honestidade muito grande e que nem sempre é confortável. Daí lembra lá no começo do vídeo que eu falei do questionamento socrático? Então, essa é uma das principais técnicas que aqui no Ocidente a gente utiliza para poder construir esses questionamentos, embasado num viés, num método justo e altruísta. Como o próprio nome diz, o questionamento socrático vem do filósofo Sócrates, que desenvolveu esse método justamente para poder sustentar uma análise das ideias mais justa. Mas dentro da psicologia, mais especificamente da abordagem a qual eu atuo, que é a terceira força, a psicologia humanista, nós não partimos de uma análise apenas racional, mas utilizamos desse método, desses questionamentos, para conseguirmos acessar muitas vezes emoções, informações que despertam reações emocionais que foram negligenciadas, que foram negadas. E aí, a partir desses questionamentos e do acolhimento que acontece ali no processo, temos a abertura para acessar essa parte da nossa história e podermos, no aqui e agora, escolher como cuidar, como acolher esses fragmentos de nós mesmos. E depois dessa falazada toda, finalmente eu vou deixar dicas práticas para você que realmente quer começar num processo de autoconhecimento, possa já ir atuando aí na sua vida. Então bora! Dica 1.
Crie pequenos momentos de pausa no seu dia. Pode parecer simples, mas a nossa sociedade não estimula a pausa não. Na verdade, quanto mais acelerado, mais produtivo você parece. O autoconhecimento, a construção desse processo, precisa de espaço para a pausa. Porque quanto mais acelerado você fica, mais o seu piloto automático vai estar acionado e menos capacidade de se questionar você tem. Até porque você nem vai saber o que se questionar. Nesse momento de pausa, se faça a seguinte pergunta: o que eu estou sentindo agora? De preferência, sempre responda as perguntas que você se faz em voz alta. É importante o seu cérebro se ouvir. Segunda dica: comece a nomear o que você sente. Isso não quer dizer eu tô bem, eu tô mal. Isso não é nomear. Nomear o que a gente sente é identificar a emoção que nos atravessou. Nossa, eu tô frustrada. Como essa situação me deixou triste. Meu Deus, eu tô muito eufórica. Isso me dá esperança. Que nojo. Lembra de divertidamente. Mas tem muito mais emoções, muito mais sentimentos do que mostram no filme, hein? Dá um Google aí depois, pesquise emoções básicas. Você vai ver o mundo de emoções que o ser humano é capaz de sentir. E te garanto, nem tudo que a gente sente cabe no Google. Mas é muito importante a gente começar a construir essa clareza emocional. Dica 3. Observe os seus padrões. E não só os eventos. Por exemplo, você ficou muito frustrada porque alguém teve alguma atitude com você. Só que essa frustração, ela foi muito grande. Identifique a intensidade daquelas frustrações e se aquilo ocorreu devido àquele evento, ou se essa reação pode estar vindo de um comportamento que você já vivenciou antes e aquilo não foi elaborado por você, que talvez você tenha negado por ter sido significativo demais, ou talvez porque você partiu de uma necessidade de se posicionar, mas não conseguia. Então busque observar a sua reação, o seu padrão diante das situações que você está vivenciando. Dica 4. Essa é assim. Toda semana eu falo com algum paciente. Tenha um diário. Escreva. A dica é escreva. Pode parecer simples, mas o ato de escrever faz com que o seu organismo, que o seu cérebro consiga organizar as ideias. Organizar o que é tarefa, o que é prioridade, o que são emoções, o que são memórias, o que são informações que você está recebendo, o que diz respeito a você, o que não se trata de você. Imagina tudo isso só na sua cabeça. É muito trabalho para a bichinha. Ela não dá conta. Dica 5. Mas antes dela, se você curtiu esse vídeo, se inscreve aí no canal, curte, comenta para eu poder entender o que você achou. Porque muitos outros vídeos virão. E eu espero poder contar com você nessa construção desse espaço aqui. E a dica 5, eu julgo a mais difícil. Desenvolva a tolerância para se ver com verdade. Tenha autocompaixão. Você não precisa se justificar o tempo todo. Você não precisa se justificar nem para si mesmo. Quem dirá para os outros? Existe uma diferença fundamental entre a necessidade de se justificar e a busca, a construção de uma autoanálise, de um senso crítico justo e coerente. Isso é bem diferente de se punir. E talvez esse último demore um pouquinho mais para ser desenvolvido. Mas quando surgir, quando você se deparar com as suas falhas, com as suas intolerâncias, com os seus preconceitos sobre você mesmo, não fuja. Reconheça as emoções desconfortáveis que venham desse processo. Dê espaço para que você possa elaborar o que tudo isso signifique. E lembre-se, leva tempo. Enfim, isso tudo me lembrou uma frase do Dostoiévski, no livro Memórias do Subsolo. Vou ler. Agir contra a própria consciência é a forma mais profunda de sofrimento. E a gente só consegue ter clareza do que a nossa consciência está tentando passar pra gente
quando temos autoconhecimento suficiente para isso. Então, para que a gente comece a desenvolver um bem-estar, um verdadeiro bem-estar, é fundamental o desenvolvimento de autoconhecimento, para que a gente consiga verdadeiramente caminhar para uma vida coerente, para uma vida que faça sentido de ser vivida. Enfim, muito obrigada para você que me assistiu até o final. Um beijo e até a próxima!